A atuação de Brendan Fraser em A Baleia é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, mas também uma das mais tristes. E no vídeo de hoje vamos falar sobre sua atuação e resenhar, sem spoilers, sobre o filme. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like, já clica no sininho e bora pra mais um. Protagonizar grandes filmes de Hollywood é uma das funções mais almejadas do mundo. E com isso, é claro, não são poucos os atores que já estiveram no topo, mas conseguiram perder tudo. No entanto, em alguns casos, também vemos essas carreiras que pareciam esquecidas terem um retorno triunfal para os holofotes, como Michael Keaton em Birdman ou John Travolta em Pulp Fiction. E o nosso assunto de hoje ganhou muito destaque justamente pelo retorno de Brendan Fraser, que mesmo em seu auge estreando filmes como A Múmia e Jorge, o Rei da Floresta, ou Looney Tunes de Volta à Ação, era limitado a papéis como esses, de personagens carismáticos e charmosos, mas sem muito apelo dramático. Naquele momento, ninguém achava que ele teria capacidade para entregar o nível de emoção necessária para um drama que vai brigar pelo Oscar, por exemplo. Mas essa limitação artística também pouco importava, porque depois de um tempo, esses papéis em filmes muito famosos simplesmente desapareceram. E ele entrou em um marasmo absurdo. Era só personagem irrelevante atrás de personagem irrelevante. Mas isso foi apenas até o início de 2022. Quando essa foto do filme A Baleia foi publicada. E a quantidade de questionamentos em cima dessa imagem geraram uma expectativa absurda para esse filme. Por que o Brendan Fraser engordou tanto? Por que ele está fazendo um filme com o Aronofsky, que é um diretor super conceituado e conhecido por produzir obras complexas e de alto teor dramático? Como já comentado, o contrário do que o Fraser era conhecido. E todas essas perguntas acabaram somando com as passagens épicas que esse filme teve nos festivais, com inúmeros relatos das pessoas aplaudindo a atuação do Fraser de pé por minutos. E com tudo isso, claro, a curiosidade de praticamente todo fã de cinema foi lá no alto. E hoje, finalmente essas dúvidas foram respondidas. Hoje, sabemos que o filme se trata da história de um professor de literatura homossexual e obeso que, após descobrir um problema sério de saúde, tenta se reaproximar de sua filha que já não via há muitos anos. Mas, com tudo isso dito, valeu o hype? Valeu e valeu muito! E não exclusivamente pela atuação de Fraser, como eu ouvi muita gente comentando. Então, para começar a detalhar as qualidades dessa obra, comentarei sobre a presença de outra pessoa extremamente importante para esse filme, que é o roteirista e diretor Darren Aronofsky. Um dos cineastas mais aclamados da atualidade e também um dos mais divisivos. Muita gente gosta, muita gente odeia e eu particularmente estou no time dos que adoram. E uma das principais marcas de suas narrativas é a obsessão. Seus personagens principais estão sempre envolvidos com isso de alguma maneira. Em O Lutador, a obsessão era pro wrestling. Em Cisne Negro, a obsessão era pela perfeição artística. E em toda a sua cinematografia você vai encontrar alguma obsessão em seus personagens principais. E em A Baleia isso não é diferente. Talvez por conta do peso você possa imaginar que essa obsessão tenha algo a ver com hábitos alimentares. Mas não. Na verdade, sua obsessão está em salvar sua filha, que acabou desenvolvendo uma personalidade muito complexa. Need to know that I have done one thing right with my life. A obsessão aqui, é claro, muito mais intimista do que dos outros filmes citados. Como em Cisne Negro, que existia ali uma obsessão profissional, aqui é simplesmente um pai tentando salvar sua filha. E com base nessa motivação mais intimista, espere também um filme tecnicamente muito mais sóbrio, com poucas movimentações de câmera, uma iluminação acinzentada que permanece praticamente por todo o filme,
A trilha sonora aparece apenas em momentos pontuais. E nada disso é uma crítica. O fato da câmera se movimentar muito pouco faz com que o espectador foque mais nas atuações e nas reflexões que os diálogos do filme estão nos propondo. A iluminação mais acinzentada nos ajuda a estabelecer a tonalidade do filme. E a trilha sonora, que aparece em poucos momentos, sabe o momento exato para poder aparecer. E tá ali sempre para poder acentuar com qualidade as cenas mais emotivas da trama. E nesse filme, como vocês já podem imaginar, tem algumas. E aqui, falando sobre as emoções que esse filme nos causa, precisamos falar, é claro, sobre as atuações, que estão simplesmente maravilhosas. Destacando, claro, o Brendan Fraser, que é a alma do filme, mas também o elenco como um todo, que tá todo mundo excepcional. E uma curiosidade sobre as atuações é que o filme foi baseado em uma peça teatral. You say you're sorry again, I am gonna shove a knife right into you. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to God. E entre todas as adaptações que precisam ser feitas em uma obra do teatro para o cinema, uma das maiores é justamente lapidar as atuações. Isso porque no teatro as atuações têm uma tendência a serem mais expressivas. Os atores tendem a falar mais alto. Todas as intenções de fala, sejam elas dramáticas, cômicas ou aterrorizantes, elas têm que ser feitas de maneiras mais exageradas, para que todo mundo que esteja no teatro, seja alguém da primeira ou da última fila, possa compreender. Já a atuação cinematográfica, de maneira geral, é o contrário. Pelo fato de ter uma câmera que pode focar bem no rosto do ator, a tendência é que tudo ocorra de maneira mais sutil, sem a necessidade de exagerar nas emoções. Às vezes apenas um olhar já é o suficiente. A questão é que nos filmes do Aronofsky, tudo tende a ser mais exagerado, que acabam tendo uma influência até mesmo teatral. E em A Baleia, isso não é diferente, o que poderia causar um problema de tonalidade muito grande e fazer com que as atuações fiquem um pouco mais artificiais. Só que com certeza aqui não é o caso. Tudo está com a tonalidade certa. Mesmo sendo mais exageradas e expressivas, as atuações são extremamente tocantes. E Fraser merece cada segundo de atenção que recebeu por esse filme. Outros pontos que precisam ser destacados é a direção de arte, que embora não tenha tido um trabalho muito extenso, pelo filme se passar basicamente em um cenário, o moldou de forma extremamente funcional e muito importante para a trama. O texto merece ser ressaltado também, que por algumas limitações, como o pequeno número de personagens e de cenários, tinha tudo para ficar maçante, mas no fim entregou um filme bem ritmado, imersivo e tocante. E no final, provavelmente essa será a atuação que irá consagrar Brendan Fraser como um ator digno de Oscar. Mas e você? Já viu o filme? Qual a sua opinião? Conta aqui pra mim nos comentários. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu adorei estar aqui com vocês novamente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso pessoal. Valeu e até a próxima.